Sétimo e último capítulo da tese. Aqui a gente vai estar conversando e tentando interpretar melhor, né, esses resultados. As implicações sociais, implicações científicas, as limitações do trabalho. Então, como eu disse para vocês, esse foi o primeiro e único esforço, né, essa tese, foi o primeiro e único esforço para sistematicamente sintetizar evidências sobre o efeito de intervenções na natureza na depressão. Nós confirmamos que algumas intervenções na natureza podem auxiliar na redução de sintomas depressivos. E percebemos que há uma carência de evidências quanto a crianças e adolescentes. E quando a gente começa a pensar, né, quais atividades são melhores, a gente sempre vai pensar dessa forma. Então, eu acho que essa revisão ela traz algumas informações interessantes sobre isso, de quais atividades são melhores. A gente percebe que para atividades com hortas, temos mais estudos randomizados controlados, temos evidências consistentes e tem quase nenhum relato de evento adverso, tem uma aderência boa a essas atividades. Então eu diria que, em termos de evidência científica, a atividade com hortas ela é a que se destaca como uma atividade segura e que pode ter benefícios a nível de grupo na redução de sintomas depressivos. As atividades de aventura, atividades em área montanhosa e o surf, elas mostram potencial, mas a pouca quantidade de pesquisa e a qualidade, né, aspectos metodológicos dessas pesquisas, deixam ainda em dúvida esse efeito, né, da atividade de aventura, e tem a questão do risco, né? Será que vale o benefício você promover uma atividade como o surf, né? Qual é o risco que as pessoas têm de se machucar durante a prática do surf e qual vai ser o benefício desse surf na depressão? É algo que ainda merece mais pesquisa. E eu expando isso para as atividades de aventura no geral, e algumas a gente entende até que devem ser evitadas. Por exemplo, o estudo que analisou o esqui com idosos deixa a gente bastante preocupado, né? Porque um grupo que tem essa fragilidade, esse risco maior de ter uma queda e ter uma fratura, e as pessoas fazerem uma pesquisa com um número elevado de idosos, terem várias fraturas durante essa pesquisa, é algo preocupante. Já atividades na floresta parecem ser seguras também, como as atividades com hortas. Tem a questão do mosquito, que é um probleminha, né? Mas a gente também não tem tanto estudo randomizado controlado falando sobre essa combinação de atividade na floresta e como melhora a depressão. Mas o que tem sugere que sim, há um benefício. Então, o que a gente precisa saber, né? Qual é o futuro disso aí? Eu acredito que a gente tem evidências convincentes de que há diversos tipos de atividades que podem melhorar os sintomas depressivos, mas a gente precisa entender quais são as características dessas atividades que melhoram, né? Se tem características específicas, se ela precisa durar um pouco mais, se ela precisa ser mais frequente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e para quem, né? Quem são as pessoas que se beneficiam dessa atividade? E a gente só vai descobrir isso com mais pesquisa científica. Sobre a questão de quais sintomas melhoram, né? O nosso estudo com os seres humanos, ele traz uma hipótese sobre isso. E o que a gente observou? Que pessoas que praticam atividade física tendem a ter uma menor prevalência dos 9 critérios de sintomas lá do transtorno depressivo maior. Então, se a gente pode falar alguma coisa sobre sintomas, eu diria que a gente pode falar que provavelmente esses 9 critérios melhoram com a prática de atividade na natureza. Só que, como é um estudo de associações, é só uma hipótese que vai precisar ser testada por estudos futuros. Como implicações sociais, esses resultados eles podem tanto influenciar o trabalho de profissionais de educação física, como psicólogos, né? Por exemplo, profissional de educação física que queira promover atividade na natureza, tanto para prevenir quanto com a forma de tratamento para sintomas da depressão, e o psicólogo, o psiquiatra que queira recomendar ao seu cliente que faça as atividades em contato com a natureza. As implicações científicas eu falei, né, da necessidade de novas pesquisas,
E também como implicação social, já que as atividades de natureza ela tem esse potencial, né, que a natureza é importante não só para a depressão, mas para outros benefícios à saúde, para atividade de educação ambiental, a gente precisa de natureza para poder fazer esse contato com a natureza acontecer. Então a gente precisa de estratégias de conservação, a gente precisa conservar a natureza que a gente tem para o nosso próprio benefício, né? Dos diversos benefícios que a gente sabe que tem, né, em questões climáticas, em questões de recursos naturais, mas também de a gente poder utilizar desses ambientes para melhorar a saúde da gente.